Boa tarde, gente. Eita, que menino. Não, eu não tô preparado, não. Peraí, gente. Ai, meu Deus. Ai, ele já chegou. Estarem aqui, tá? Obrigado mesmo. Agradeço. Oi, Naldo. Agradeço vocês estarem aqui. Obrigado. Ele já tá aqui entre nós. Aí, Oi, Diego, Paulo. toda Tudo bom? Xuxa, Gente, Paulo beleza? Massadas. Não tem o que falar. Eu acho que Eu tenho que falar muito com você. Acho que dispensa apresentações, Paulo Massados. Eu ia começar com essa música, que é uma das músicas mais que traduz a minha infância, que é Coração Criança. E aí não deu tempo, porque ele é profissional, né? A gente marca lá para as 5 horas ele está aqui. Gente, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, tá? Gostaria de dizer que é uma emoção muito grande poder estar aqui com Paulo Massadas, que é o autor da trilha sonora da vida de muita gente, enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto adulto. Autor da trilha sonora da vida de quase todos os brasileiros, né? Todo mundo, como eu coloquei na legenda do último post, todo mundo já ouviu uma música de Paulo Massadas, um sucesso de Paulo Massadas. E hoje poder estar com ele aqui para conversar um pouquinho, trocar uma ideia, bater um papo é surreal. Não tem palavras. Paulo, bem-vindo, muito obrigado. Eu que agradeço. Então, gente, eu queria começar conversar com o Paulo, começar dizendo que eu acho que eu vi numa entrevista, eu acho que não teria como ser diferente. O aniversário do Paulo Massados, o Paulo Massados nasceu no Dia das Crianças. Ele nasceu no dia 12 de outubro. Verdade. E aí eu quis o destino que ele viesse a trabalhar e fazer muito sucesso com músicas infantis. Eu E a gente vai. acho que foi o destino mesmo, sabe por quê? Porque para eu poder nascer no Dia das Crianças, eu nasci de 7 meses, não foi de 9. Olha só. Aí, meu filho, você acabou de confirmar que quis o destino, quis Deus que você viesse pequenininho, formiguinha, para o mundo, É, uma me formiguinha. tiraram da barriga da mamãe 2 meses antes, olha só. Caramba! Mas nasceu tranquilo, né? Não teve que ficar internado. Não, nasci meio fraquinho, mas depois a minha mãe, ela me amamentou assim por uns 3 anos seguidos, não teve problema não, fiquei bem. Que bom, que bom. A gente percebe que você ficou muito bem, que você está muito bem. Paulo, eu preparei aqui algumas perguntas, eu preparei um roteiro, queria que a gente conversasse sobre algumas coisas, e eu também trouxe perguntas de pessoas. Eu abri uma caixinha de perguntas, né? E seguidores daqui da página do Show da Xuxa, eles fizeram perguntas para você e eu queria deixar para o final, porque algumas dessas perguntas, óbvio, você pode responder durante as nossas conversas, né? Durante as nosso papo aqui, tá bom? Então, vou deixar para o final Ok. essas perguntas. Eu só queria, inicialmente, eu não sei como é que se procede isso, mas eu vi o Pedro Bial fazendo com a Xuxa e a Tati, eu queria fazer, porque pode ter alguém que esteja somente ouvindo a gente, né? Pode ter alguma pessoa com deficiência visual. E aí eu queria que a gente se descrevesse. Eu queria me descrever, queria que você se descrevesse. Eu sou moreno claro, eu tenho traços indígenas, meu nome é Diego, eu sou o administrador aqui do Instagram Show da Xuxa. Eu tenho barba, eu tenho cabelo grisalho, grande no ombro, eu uso óculos e eu acho que é isso. Eu tenho barba, meus cabelos ainda estão por aqui, tá entendendo? É, a testa um pouco grande, que mais? Barba e bigode e muito bom humor. Tem, isso tem, com certeza. Gente, o Paulo Massadas, junto com o Michael Sullivan, ele é produtor, acho que a maioria das pessoas sabe, que ele é produtor
de 6 dos 7 discos Show da Xuxa, né, lançados pela Xuxa na época da carreira, na época do programa Show da Xuxa. E eu queria destacar que dentre as várias composições do Paulo, inclusive, Paulo, hoje é dia do escritor, olha que coincidência. E eu estou aqui para você, um cara que escreveu tanta coisa boa, tanta coisa que nos faz bem até hoje. E que acho que ainda vai fazer durante muito tempo. Então, parabéns, viu? Parabéns você que é o escritor de tantas coisas que nos deixam felizes. E continuando, o Paulo, ele só é autor da música Parabéns mais famosa do Brasil. A música Parabéns da Xuxa é mais tocada, é mais cantada nos aniversários até hoje do que o próprio Parabéns para você. Né? Então, eu queria começar a nossa conversa com essa informação. E eu queria, Paulo, que você contasse um pouquinho para a gente como foi sua infância, onde você nasceu, como foi os seus primeiros contatos com a música, como foram. Olha, eu nasci no Rio de Janeiro, né? de 1950. Tive uma infância normal, como de qualquer criança, de jogar bola, de subir em morro, sabe? Bem agrícola, sabe? Bem campestre, sabe? Então, isso... eu era envolto assim num mundo de fantasias, como toda criança, né? Sim, sim. E, por sorte, em relação à música, a música entrou na minha vida assim muito, eu era muito pequeno ainda, porque o meu pai, ele era um sócio minoritário de uma rede de 12 lojas de disco. Nossa! Olha só, olha só. Não fazer parte, né, da sua vida. Não tinha. Então, todo mês ele trazia para casa aquele suplemento que as gravadoras mandavam. Eu, desde 5 anos, eu já estava escutando aquilo, todo mês. Então, eu já sabia de tudo que estava acontecendo, antes até de tocar no rádio. Caramba, sortudo. Então, ou seja, parece que alguma coisa já estava tramada ali para aquele menino, entendeu? Aquele menino sortudo, né, que começou a ouvir música, ouvia já desde criança. Mas você acha que você ouvia de alguma forma diferente? Você parava, prestava atenção na instrumentação das músicas ou ouvia o que gostava? Não. Eu, como havia de tudo, o meu primeiro impacto mesmo foi com Little Richard, quando lançou um disco em 1957 chamado Tutti Frutti. Ali eu fiquei maluco com a voz daquele cara, não, sabe, puro rock and roll, entendeu? Então era assim, eu adorava aquilo e ao mesmo tempo também ficava vendo escutando aqueles disquinhos de historinha de criança. Nossa. Também. Nossa, tu foi longe agora. Meu Deus, eu fui lá na minha infância, os disquinhos. Historinha. Porque nas lojas que meu pai trabalhava, tinham aquelas cabines que você, antes de comprar o disco, você escutava. Então, eu ficava escutando ali, com 5, 6, 7 anos, aquelas historinhas de crianças, sabe? Com musiquinhas de crianças. Antes ainda do Palhaço Carequinha, que viria uns 2 ou 3 anos depois. Nossa. Que eu ia assistir o Carequinha, que era o meu ídolo, né? Porque, na verdade, o Carequinha era ídolo, ele não era ídolo no Brasil inteiro, porque o Brasil ainda não havia comunicação para você se tornar um ídolo. Sim. Em todo o país. Então, tinha o Arrelia, que era um palhaço em São Paulo, e o Carequinha no Rio de Janeiro, e em outros estados deviam haver outros palhaços também para serem os ídolos. Então, não havia ainda um ídolo nacional, porque não havia como generalizar. Não era tão acessível, né? Não tinha comunicação de massa, não tinha uma
uma TV Globo nacional, não tinha um sinal, né, que chegasse o mesmo Nada. sinal, a mesma programação. Realmente, eu acho que o que mais atingia era o que ia pelas rádios, né, as músicas, mas um artista mesmo. Pela errado. E principalmente acho que infantil, né? Infantil, artista infantil ou voltado ao público infantil, como era o Carequinha, como era o Arrelia. Acho que não tinha tanto espaço, né, cara, nas mídias. As pessoas não davam tanto valor, o valor devido, né, que a gente deveria ter dado, que as pessoas deveriam ter dado. Ainda era um mundo muito primitivo, tá? Quer dizer, embrionário, né? E que não estava como é hoje globalizado. Exatamente, né? Hoje está globalizado geral, né? Hoje em dia, todo lugar, geral, não, todo hoje, mundo tem hoje é acesso, impressionante. ninguém mais consegue se imaginar sem internet, sem um celular, já acha o fim do mundo, não, a outra pessoa não ter um celular para ligar, para se ver de vídeo, né? Algo há 20 anos inimaginável, né? Inimaginável. É muito doido isso, você imaginar que tudo isso é muito recente. É muito recente na nossa história. E eu queria dizer para as pessoas que estão assistindo que eu desativei os comentários porque estavam na cara do Paulo, tá? Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, aqui tem uma caixinha de pergunta, tem um balãozinho com interrogaçãozinho, você pode mandar sua pergunta que depois eu dou uma olhada, tá bom? Para fazer para o Paulo. Paulo, e quando que a música começou a fazer na sua cabeça com que você começasse a escrever, a compor? Como é que chegou isso na sua vida? Começou no início da década de 60, começou, eu já tinha uns 13 para 14 anos, né? E surgiu a Jovem Guarda, no Rio de Janeiro, que foi um movimento em 66 já, 65, 66, que envolveu toda a juventude daquela época, né? E também havia de fora os Beatles e os Rolling Stones também entrando. Era um garoto como firme. Paulo, né? Eu era um garoto como eu, eu era o próprio. Eu só não fui para a guerra, mas eu era o próprio. Graças a Deus. Como na letra, né? Entendeu? E aí, o que eu quis? Eu queria aprender, eu sabia que tinha que aprender algum instrumento. Aí eu pedi ao meu pai que comprasse um violão, tá? Ele me deu um violão e eu fui estudar com uma professora a poucos metros da minha casa, né? E ela me ensinou todos os ritmos daquela época. Guarânia, baião, valsinha, tudo que você pudesse imaginar, eu tinha que tocar aquilo. Eu achava legal. Só no violão. Eu achava legal. Mas só que estava acontecendo tudo da Jovem Guarda e aquela coisa toda, aquela juventude toda, e eu queria tocar aqueles tipos de música. 65, e compor. 66, 63. Por aí. Eu ia falar da Bossa Nova, mas Bossa Nova ainda nem, né? Não, a Bossa Nova era muito adulta para mim, entendeu? Né? Depois veio a Jovem Guarda e a Tropicália, tudo aquilo. E eu comecei a pegar no violão e falar assim, peraí, eu não quero só ficar tocando as músicas, eu quero fazer música. Aí, a minha primeira música, claro... A minha primeira música foi, claro, foi uma coisa horrenda, horrível, entendeu? Que eu comecei a tocar no violão, mas muito, muito primária, e eu não tive assim, nenhum lampejo de nada. Tudo que eu construí, na verdade, eu era muito limitado. Eu não nasci com aquele talento natural para nada, sabe? Tem gente que nasceu assim, o cara que sabe pegar um papel já sai desenhando, sem nunca ir para uma escola. O seu talento ele foi construído. Não, totalmente construído, passo a passo, dolorosamente, sabe? Porque eu tinha que me basear no que os outros faziam, no que os grandes faziam, tentava imitar, mas ficava aquela coisa pálida, aquela coisa bobinha. Eu não tinha ainda a linguagem. Não tinha. Não. E comecei a fazer umas músicas muito doidas, com uns títulos muito...
sabe, que não tinha nada que ver. Mas falando O sobre o tipo quê? A era... música é sobre o quê? Hã? Era um simples verme com ideias renovadoras. Olha só, esse é título de música. A doença dos normais. Era uma outra Cara, música. mas eu acho que Você está não foge entendendo? muito de títulos e temas dos Engenheiros do Havaí, não. É, mas só que eu fazia aquilo de uma maneira muito Mas você primária, muito... fazia, você fala que foi construído, mas eu acho que você já fazia algo que era muito à frente do pensamento. Porque quando chegam os Engenheiros do Havaí, tipo, na década de 80, que fala nessa terra de gigantes que trocam vida por diamantes, a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerante, você falava isso ou pensava isso 20 anos antes? de uma maneira bem rudimentar. Na verdade, isso viria a se materializar lá no Raul Seixas, que no fundo, talvez com esse pensamento eu caminhasse mais para a coisa do Raul, entendeu? Porque, na verdade, tinha uma vanguarda, mas uma vanguarda primitiva, sabe? Que teria que ser muito bem conduzido, muito bem trabalhada na sua linguagem, coisa que eu exagerava, eu não filtrava muito o que eu Deixava escrevia. fluir. Porque o cérebro ele é um sensor, né? Você vai fazer qualquer coisa, pergunta para o cérebro, olha, isso aqui está certo ou não vai dar bem, ele vai te guiando. E eu não, eu ia me guiando pelo instinto só. E o instinto, ele vai perdendo a direção, daqui a pouco você fala uma frase que não tem nada a ver, sabe? Mas foi batendo cabeça, entendeu? Aos poucos, que não veio um flash de luz assim, não veio. Veio muito devagarinho, aquela luzinha, o aprendizado. Sabe o neném engatinhando? Entendo bem, Você vai, entendo vai, vai. bem. Daqui a pouco ele se agarra na parede para poder ficar em pé. Tudo Tá na vida da entendendo? gente é assim, né? Por etapas. Não, mas tem gente que já veio, o cara já nasceu com aquele dom Não, a gente natural. acha que é, mas não é não. Todo mundo, eu acho que todo mundo tem essa fase de aprendizado inicial. Talvez essas pessoas que a gente acha que já chegaram, talvez por trás ela tenha uma história que não contam como você está contando. E, na Talvez. verdade, eu acho que ninguém já chegou, porque a gente está sempre chegando. Tá entendendo? Exatamente. O tempo todo a A gente gente está está sempre se chegando. aprimorando. Está sempre se aprimorando, né? Então, sei lá, foi uma infância bem doida, uma adolescência também muito doida, tocando em bailes. Fiz muito baile. Eu fiz baile com o Lincoln Olivetti, que era um monstro sagrado. Nossa, o cara. O Lincoln, o Lincoln tinha apenas 16 anos quando eu fui tocar contrabaixo com ele, para você ter uma ideia. Caramba. Sabe quem era o Dois baterista? Sabe meninos. quem era o baterista? Ah, Dois meninos. Sabe quem era o baterista da banda? Serginho Erval, que tinha o quê? 13 Serginho do Roupa anos. Nova? Meu É, Deus. Tu começou então já com... é, mas ninguém era nada. Mas não tinham Ninguém era fama, nada. né? Mas tudo estava Não. contribuindo já, né? Para que... Que interessante, cara. Exatamente. Então, eu fiz muitos bailes pelo Rio de Janeiro, alguns estados do Brasil, porque antes você dificuldade de locomoção era muito maior. Uhum. Então, e o baile? O que era o baile? O baile você tocava as músicas que estavam fazendo sucesso. E copiava aquilo. Jovem Guarda, né? E Ainda. Jovem Guarda, Tropicália, tudo que tivesse ali, você tocava no baile. Então, músicas estrangeiras também, você tocava no baile. Então, o que era aquilo? Aquilo ia infiltrando no teu DNA, entendeu? Então, e a minha praia era rock. Eu cantava Led Zeppelin, Humble Pie, Deep Purple. Eu cantava aquilo tudo. O Lincoln parava o baile para fazer um show, com eu cantando na banda, por causa do meu timbre. Meu timbre é muito alto. Seu timbre é muito alto. Muito alto. Como eu nasci no Brasil, as pessoas falavam que eu gritava, entendeu? Aqui nos Estados Unidos, pô, eu ia me dar bem. Ia mesmo. Quem não ia se dar bem era a gente. Porque você Bom, não estaria o destino aqui. quis assim. Não, mas o destino quis assim. Eu sou muito grato por tudo que
foi conquistado pelas pessoas, por poder encantar mentes e corações, entendeu? De uma maneira eterna. E isso, para mim, foi eu, de tudo, eu fui o grande premiado. A verdade é essa. Eita, a pessoa fica aqui se segurando para não chorar. Estava lembrando você falando das suas composições e tal. Qual é o que você considera assim, a sua primeira grande composição? É alguma composição muito conhecida ou alguma composição que você guardou para você? A sua primeira composição que você considera boa? Olha, a minha primeira música gravada mesmo se chamava... Eu estava, inclusive, no Lincoln Olivetti. O Lincoln mostrou para a cantora Vanusa. Nós estávamos no estúdio e a Vanusa gravou. Foi a primeira música que eu gravei na vida, se chamava O Mago de Portnoy. Era infantil. Tá? Essa música foi para o Fantástico, programa Fantástico da Rede Globo, em 1974. Nossa. Só que eu não pude assistir, porque eu estava fazendo baile, era um domingo, e não tinha aparelho para você, VCR, para você, nada para você gravar, não tinha isso. Entendeu? Então, eu nunca ouvi essa música nunca vi essa apresentação Você da nunca Vanusa viu? no Fantástico. Não, Eu pensei que você fosse nunca vi. dizer que tivesse visto depois, tipo na Globo. Não. Caramba! Não. Eu acho que houve um incêndio na Rede Globo, Foi. pouco depois, eu acho que sumiu. Foi. Entendeu? Caramba! Então, essa foi a primeira música que já tinha umas características infantis também. Uhum. Ela era uma música infantil, entendeu? Então, aquilo foi apenas a pré-história. Levaria muito tempo ainda para poder chegar onde, no princípio de tudo. Foi 74. Foi 74. Tá? Aí, mas eu acho que, respondendo a tua pergunta, eu acho que a música mais emblemática mesmo, que abriu todos os caminhos, foi ter tido a oportunidade, a sorte de gravar Me Dê Motivo com Tim Maia. Tá? Não tem, Porque, eu acho que não tem brasileiro que não conheça essa música. Não. E eu quando eu ouvia pela primeira vez o Tim Maia, anos antes, né, cantando Primavera, eu fiquei louco. Eu falei, cara, esse timbre não existe no Brasil. Entendeu? Quando ele começou a falar, se o mundo inteiro me pudesse, eu falei, o que é isso? Isso não existe. Então, eu me apaixonei assim pela voz do Tim Maia, mas jamais poderia imaginar que, uns 8, 9 anos depois, ele viria gravar uma música minha que virou troféu imprensa, a música do ano. Eu falei, que é isso? De onde é que veio essa oportunidade? Olha só. Pois é. Eu acho que veio, ó. Sempre vem. Sempre vem do cara lá de cima, como você mesmo disse. Eu falo para você, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Mas espera aí, não é mole, não é fácil assim, não. Me dá toda a coragem que puder, que não me falte forças para lutar. Isso que eu sempre falo. As pessoas esquecem essa parte. Esquecem quando eu, de vez em quando eu posto Lua de Cristal, eu coloco isso na legenda. As pessoas esquecem que não é só tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar. O que ele só vai me dar depois que ele também me der a coragem, depois que ele me der a força e que eu lutar. Né? Que eu lutar, você vai ter que brigar, força, aí vai fazer pelos seus objetivos. Ou seja, não vai vir de mão beijada. Nada vem de mão beijada. Nada vem de mão beijada. Entendeu? Cara, que máximo a história, né? Como você falou, de você ser fã do Tim Maia e anos depois você vê a sua cabeça, a sua mente, sua composição na voz daquele cara que você admirava tanto, né? Surreal. É surreal. Paulo, e aí a gente, sabendo que você gravou, que você compôs para tantos artistas como a Xuxa, aqui o perfil Show da Xuxa, eu vou dar um foco maiorzinho nela, mas assim, teve músicas gravadas pelo Trem da Alegria, pela Alcione, pelo Fagner, pela Vanusa,
Deixa eu ver o que mais, meu Deus, que eu não tenho aqui. É muita gente. É Patrícia Marques, é Rosana, Roberto Carlos, Roberto Carlos. José Augusto, Sandra de Sá, Joana, Silvinho Blá Blá. Se a gente fosse falar, eu ia ficar meia hora aqui falando. E sem falar as regravações, né? Que eu também fui dar uma olhada. Deslizes foi regravada pela mesma pessoa, ou pelo Fagner, ou por outras pessoas, 29 vezes. E aí eu te pergunto, qual é a sensação disso? De ver a sua mente sendo propagada por tantas vozes, por tantos lugares e durante tanto tempo. Engraçado, agora você me deu um bode aqui, você falou, eu imaginei a minha mente sendo propagada, eu estou tentando digerir essa porque eles imagem. estão cantando, eles são cantores, são intérpretes, mas eles estão interpretando hoje, como dia do escritor, o que você escreveu, o que você pensou em conjunto com o Michael e em conjunto com outros autores, ou sozinho, mas é a sua cabeça, é um pedacinho do seu cérebro ali. É um legado, né? Eu vejo como um legado. Eu vejo como uma oportunidade, antes de tudo, não de brilhar, mas de servir. Entendeu? Na verdade, não é para brilhar, é para servir. Para estimular as pessoas, para colocar fé na vida, tudo isso. Você vai ver sempre, na maioria das vezes, principalmente as músicas de criança, você vai ver, na hora da escrita, que você vai ver uma mensagem de autoconfiança, busque, você vai encontrar, entendeu? E você vai ser muito feliz, é só na vida acreditar. Exatamente. Então, o tempo todo. Então, o que aconteceu? Hoje em dia, já que o vento fez a curva, né? E as coisas estão voltando assim para mim do nada, né? Porque você planta e colhe, né? E o que eu estou colhendo é assim um jardim do Éden, entendeu? Cara, hoje eu estou num dia de colheita que tu não tem noção. Você plantou, está colhendo. Estou num dia de colheita que só o cara lá de cima para saber mesmo o que é que meu coração está sentindo. E eu falando e tá tocando, eu vou deixar uma musiquinha baixinha aqui, tá tocando Apolo. Eu amo a letra de Apolo. Amo a letra de Apolo. Apolo era o cavalo da Xuxa. Mas assim, na minha cabeça não era o Apolo, o cavalo da Xuxa. Que eu lembro que eu ouvia muito e passava Xirra, eu sempre imaginava o Ventania, o cavalo da Xirra, como um cavalo que voa e tal. E a letra de Apolo, ela é muito bonita, ela, como a maioria das letras infantis da época, e como todas as letras, né, que você compôs. Eu queria já aproveitar, pegar esse gancho de letras infantis, como é que surgiu a oportunidade de você começar a trabalhar com o Michael Sullivan para canções infantis? Olha, quando nós estávamos na gravadora Odeon, isso em 1982, e eu tinha acabado de gravar com o Absinto, meu single Blau Blau, que é uma música do Sérgio Diamante, que era do grupo, e que eles pediram para eu fazer a letra. Sim. Tá? Então, a partir daí, eu comentei com o Sullivan o seguinte, cara, a gente tem que fazer música para criança. Do nada. E tipo, do nada. Eu falei, e o nome vai se chamar Carruagem Encantada. Ok. O que houve? Nós começamos a fazer música para criança e olha a letra. Hoje, só rebobinando a fita que eu consigo enxergar. Olha a letra do Trem da Alegria. A carruagem vai seguir viagem. O Trem da Alegria vai pedir passagem. A carruagem já estava dentro de mim anos antes e migrou para a letra do Trem da Alegria. Nossa. Entendeu? Então, mas não essa coisa... Você, né?
de alguma forma, de alguma maneira, já estava, entendeu? Então, essa coisa da música infantil, pô, como você sabe, né? Das crianças, essa coisa toda, eu sempre tive um lado que a minha alma é infantil mesmo, e eu preservo essa criança, porque o que essa criança te traz quando você preserva ela? Primeiro, bom humor. Sim. Você consegue, né, levar as coisas... Ok, se aborrece no início, assim, mas daqui a pouco passa e você está numa boa. Então, quando você tem essa criança dentro de você, né, você suporta mais as intempéries da vida. Eu penso assim. Porque o coração criança não fala, sente, não pensa, sonha, não corre, voa e não gosta, ama. Né? Agora, de onde é que vem essas frases? De onde é que vem? Entendeu? Na verdade, não é uma coisa assim de uma mediunidade que vem uma entidade e você escreve. Não é, eu sei que não é. Mas também não é um cérebro, por mais informado que seja, que vai escrever. Também não é isso. Não é porque tem uma coisa tem essa tecnologia do intermediária. chat GPT, que você dá a ideia e sai, né? Não é mecânico, nada disso. É algo que transcende. Na verdade, você é um retransmissor de coisas que estão no ar, tanto positivas quanto negativas, cada um escolhe o seu caminho. Né? É o livre-arbítrio. Né? Quanto positivo, não é? É o livre-arbítrio. Então, e me foi dada essa oportunidade para poder guiar, colocar essas mensagens. Eu só sou um mero intermediário, não é o criador, o sábio, nada disso. Um mero intermediário entre eu e as pessoas. E cada uma dessas pessoas que recebem e receberam essas mensagens, elas adotaram inconscientemente isso para suas próprias vidas, essa positividade que existe naquelas letras, entendeu? E, naturalmente, quando eu estava fazendo, eu não estava analisando dessa forma. Hoje eu estou vendo um fato consumado. Naquela época eu estava no epicentro de tudo e com a caneta na mão e falava, escrevendo só, entendeu? É impressionante que eram muitas e muitas e muitas e muitas e muitas músicas e muitas letras, infinitas letras que foram feitas, né? E eu hoje, rebobinando a fita, e eu olho cada uma delas e eu fico pensando, será que fui eu que escrevi esse troço mesmo? Porque ficaram tão harmônicas, tão naturais, entendeu? Natural, ficou assim como... Não ficou como um diamante, não. Ficou como água da fonte. Entendeu? A conversa com o poeta é outra coisa. Eu estava tentando imaginar um resultado, mas ao mesmo tempo, Paulo, você fala que não é mediunidade, não é não sei o quê. Eu sou um mediador. Isso é mediunidade. Você foi o meio. Mas eu quero dizer que não tinha ninguém soprando, não era nada disso. Eu acho que a gente tem essa capacidade de transportar, de se transportar para algo além, superior. Todos nós temos essa capacidade. O problema é que a gente não sabe que tem. E aí quer dizer que foi do nada que você disse pro Michael, vamos fazer música para criança? E aí faz, e aí vai... faz o Sim Blau Blau, e faz de Chocolate, e grava para um disco chamado Clube da Criança, onde tem uma música que fala Carrossel da Esperança, que você já tinha falado antes de Carruagem, que vai seguir viagem, um trem da alegria. E aí quem está no disco do Clube da Criança é o Carequinha, que você gostava quando criança. Exatamente. É muito doido isso. E se você vê a letra do Carequinha, se você vê a letra, é uma homenagem. Na letra tem uma homenagem que toda que eu faço. A letra é uma homenagem a ele. Que presente, cara. Que presente você poder fazer isso para ele, você poder fazer isso para você
que foi um presente, foi a colheita do que você plantou, e você poder fazer isso pra gente. Porque a gente, enquanto criança, eu sou nascido em 85, eu tenho 38 anos. E pra gente, enquanto criança, a gente perceber que que podia contar com músicas, que a gente gostava também de música, ia, blá, 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 lá, 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 lê, 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 Claro, mas a gente também sentia claro. historinha. A gente sabia, a gente gostava de música com historinha. E todas as suas músicas, as suas composições, elas são uma historinha, elas são uma história. Ela é alguém falando que vai fazer, que vai fazer, que vai acontecer isso e que vai acontecer aquilo. E aí, tipo arco-íris. Eu vou pintar um arco-íris para deixar o mundo cheio de energia, porque se tá feio dividido, ele vai juntar, porque o que vale da vida é... Então, todas as suas composições, elas trazem para a gente muita essência do que a gente, Essa criança, música é uma parceria precisava. com a Ana. Nós não podemos esquecer que essa música é uma parceria com a Ana Penido, Sim. tá? Com ela. E é uma criatura assim, fantástica, maravilhosa, que eu tive a oportunidade de conhecer. Eu quero citar isso aqui, Sim, deixar claro. claro. E com essa parceria com ela, e eu ia até falar de arco-íris, que junto com o Alto Astral, com Eu Quero Saber, vocês compuseram todas as músicas da trilha do Super Xuxa contra o Baixo Astral. E aí, como foi? E voltando um pouquinho antes, como foi que chegou até a Xuxa? Como foi que Michael Sullivan e Paulo Massadas chegaram até a Xuxa? Eles chegaram, alguém intermediou? Foi assim, olha, eu estava saindo do apartamento que eu morava e eu tinha que entregar uma letra para um projeto que era do Clube da Criança, tá? E a música era o Carrossel de Esperança. Eu estava fazendo a letra no metrô, tá? Era assim, tinha que fazer e entregar para o diretor artístico, ou seja, não pode errar não, tem que entregar e gravar, tá? Ou seja, eu estava ali. Ao saindo do metrô, eu peguei um ônibus e fui até a TV Manchete, onde tinha uma loura que se chamava Xuxa, que apresentava um programazinho lá. Né? Tá. Aí foi o diretor artístico, estava o Maurício Sherman, que era o diretor da emissora, o Miguel Propst, que era diretor artístico da gravadora, e quando eu vejo, tem uma loura sentada na mesa, entendeu? Muito linda, tá? E a gente tentando convencer ela a gravar uma musiquinha para o projeto. E ela falou, mas eu não sei cantar, eu não sei isso, não sei aquilo. Aí eu falei, não, mas essa mulher tem que cantar. E eu comentei com o Sullivan sobre... Eu falei, ela pode não cantar, mas essa mulher vai estourar. Eu falei para ele assim, eu não sei como, mas ela vai estourar. E ficou na minha cabeça, porque o visual dela era extremamente televisivo. Assim, você botou na televisão, acabou. Ela podia cantar o parabéns para você, qualquer coisa que ela fizesse já estava valendo. Então, aí nós fizemos a música Lápis de Cor. Eu amo Lápis de Cor. Amo Lápis de Cor. Foi. Aí, para conseguir botar a Xuxa no estúdio e gravar a música, a gente trouxe... Ela estava junto com o Pelé no estúdio. Tá? Estava o Pelé. Tá? O Pelé eu também tem uma música, né, nesse disco? Não, fizemos para ele. Também a gente fez uma música para o Pelé, também, o atleta, né? Do século. É da criança, ele não cantou também. Eu botei ele para cantar, o atleta do século. E com a Xuxa, ela falou, nunca cantei na vida. Mas a gente ficou ali do lado dela, segurando. Eu sempre ficava com a Xuxa, em todas as vezes que ela colocou voz. Ela, inclusive, dá um depoimento sobre isso. Né? Primeiro, eu gravava uma voz guia, que a minha voz é muito alta. Então, quando ela no fone, quando ela ia botar a voz, ela ouvia a minha voz e ela cantava em cima da minha voz. Eu segurava a mão dela, porque tinha o tempo da música. Então, a música eu tinha o tempo, eu ficava assim. Dando tempo, na mão dela, para ela não sair do compasso.
tá? E ela escutando a minha voz. E era assim que ela gravou, sempre gravou, tá? E a gente fez, olha, a gente fez a... Ela falava, não, não vou conseguir, a gente fez ela conseguir. Aí conseguiu, Porque viu? valia a pena esse esforço, porque ela era realmente algo que você olha antes de acontecer, que você olhava assim e falava assim, não tem como, essa mulher vai estourar. Ela vai ser sucesso, não tem como. E assim E foi. ela não acreditava, Não né, era, no não era nem, potencial dela. e isso não era nem uma profecia. Porque era, para mim, quando eu olhei, eu falei, é óbvio, É ela vai nítido, era estourar. nítido, né? É. E, e aí, Xuxa, você fez outras músicas, né, para o Disco Clube da Criança. E o Trem da Alegria? Como foi que entrou a questão do Trem da Alegria? Você falou do Carrossel, né? Do Dunha Dunhetê. E aí, com essa junção de Xuxa e Trem da Alegria, teve alguma coisa a ver com gravadora? Teve alguma coisa a ver com produção? Foi só, eles gostaram das músicas, tanto a Xuxa quanto o Trem da Alegria? Porque você fez para a Xuxa antes, mas tem um intervalo aí que a Xuxa não canta vocês e volta a cantar em 86, quando vocês produzem o segundo show da Xuxa e algumas músicas do disco. Esse intervalo, ele se deu por quê? Porque a Xuxa foi para BMG, a Sony. Ela foi para a Sony, tá? Ela foi para a Sony e gravou um disco na Sony. E nós estávamos na RCA, tá? E esse disco foi bem, mas depois ela acabou indo para Som Livre. Então foi só Depois, apenas por questão de gravadora mesmo, né? foi para Som Livre. Quando foi para Som Livre, aí a gente começou a produzir a Xuxa. Produziram muito bem, Entendeu? né? Não, aí porque a gente já tinha colocado em prova, colocado no mercado o trem da... não era nem Trem da Alegria, o Clube da Criança, Sim. né? Que vendeu muito bem, foi um projeto muito bom. E que daí surgiu o Trem da Alegria, com Patrícia, Luciano, entrou Juninho que antes Bill. era só Patrícia e o Luciano no clube, né? Aí depois, quando No entra o Juninho, que vira o clube. Trem, não é isso? Em 85, né, Paulo? Exatamente. Ah, Em 85, né? foi 80. É, é. Esse Trem da Alegria, que era o Trem da Alegria a carruagem vai seguir viagem, o Trem da Alegria vai pedir passagem. O trem de Dunha Dunhetê, né? É. Nossa, quantas crianças cantaram e quantas continuaram, né? Porque essa música ela foi muito regravada, né? As músicas do trem, algumas foram regravadas, muitas músicas da Xuxa foram regravadas, inclusive É de Chocolate, eu fiz um post outro dia sobre essa música, ela foi regravada até pela Maria Antonieta de las Nieves, que faz a Chiquinha. Ela gravou em espanhol essa música. E as suas músicas, sim. Muitas músicas migraram muito, e tem muitas versões em espanhol, muito. Muitas. Não só infantis, como as músicas adolescentes mesmo, Rick Martin, esse pessoal todo, Robbie Rosas também, o Robbie foi um Elvis Presley. Ele foi um Elvis Presley naquele momento, entendeu? Ele parava a gravadora RCA, Copacabana, a Rua Barata Ribeiro, parecia que era era um bloco de carnaval, assim. Em toda tomada, ele mesmo, não conseguia sair da gravadora. E aí, Paulo, eu queria saber, assim, nessa época, 87, 88, de 87 até 1989, nesses 3 anos, 87, 88, 89, não estou tão ruim de matemática, nesses 3 anos, no que explodia Xuxa, no que explodia Trem da Alegria, também explodiam outros cantores, como Rosana, cantando as composições de vocês, e Sandra de Sá, e Roberto Carlos também cantava, e Fagner. Houve nesse momento... Joana.
uma pressão de artistas querendo composições de vocês, ou eles só gravavam o que vocês conseguiam produzir? Ou de artistas, ou de gravadoras? Não, eles... o ditado é antigo, né? O rio corre para o mar, entendeu? Então, a partir do momento que você começa a fazer realmente sucesso, é bastante natural que todo mundo queira gravar uma música sua. Uhum. Tá? E assim foi com as portas que estavam entreabertas se escancararam. E aí tinha que... Cara, era mais ou menos, no mínimo, era uma música por dia que tinha que fazer. Você lembra se houve, assim, em algum momento, eu não consigo, hoje eu não estou bem, ou você sempre dava conta? Olha, eu não poderia me dar a esse luxo. Era pegar ou não pegar, entendeu? Entendo. É aquela coisa. A vida, ela, às vezes, não te dá duas chances, não, ela te dá uma. É verdade. E se você não agarrar aquela, já foi. Então, você não pode deixar espaço, né, para o fracasso ou para o abandono. Né? Não, e detalhe, como você se propôs a servir, você está ali para servir. A quem pedir, podia ser o artista mais humilde, o mais pobrezinho, qualquer um que fosse, o mais consagrado, o carinho, a consideração e o respeito era o mesmo. Se fazia da mesma forma para todo mundo. É porque fulano eu vou caprichar, não tinha isso, não. A gente fazia para poder... Estudava aquele artista. Esse artista é assim, qual é o público dele? É esse aqui. Vamos fazer de acordo para que ele faça sucesso. E sempre funcionou. Que bonito ouvir isso. Muito bonito ouvir isso. O sol nasceu para todos. O sol nasceu para todos. E ver né? nos seus E você, olhos que é a verdade, você falando isso, você falando com verdade, com um carinho tão grande por tudo isso que você fez. Volto a falar, é uma honra muito grande poder estar falando com você, poder estar ouvindo tudo isso diretamente de você, né? E aí eu queria falar um pouquinho, queria que você falasse ou não, sobre o Paulo Massadas cantor. Se ele, como foi ele, como ele ainda está aí dentro desse corpo. A essência da gente, a essência não morre, né? A essência é a essência. O Paulo Massadas cantor, ele continua o mesmo, só que não houve onde eu sou um só. Eu não podia. Tanto é que eu e o Sullivan até tentamos e gravamos projetos aqui nos Estados Unidos, tá? Fizemos Deu uma Chance ao Coração, fizemos um projeto muito lindo, mas a gente tinha que compor para todo mundo, entendeu? Eu gravei aquela música Não Diga Deus, que o pessoal adora, é uma música chamada Não Diga Deus, que eu boto lá o meu lado... Não, é do disco que o Sullivan Massadas gravou. Não é a música de homenagem do último show da Xuxa. Não. Tá. Eu estou falando do Paulo Massadas cantor, né? Então, esse Não Diga Deus, as pessoas amam isso, mas idolatram. Mas eu não pude seguir com isso, porque ou eu me servia, ou eu servia os outros. Então, o cantor... Entendeu? Não era compatível com o compositor? Não era porque não havia espaço. O dia só tem 24 horas. Não conseguia servir as duas coisas. Porque se você se torna um artista, você tem que largar tudo para virar um artista. E apostar 100% em você. Entendeu? E eu não podia abandonar aquelas crias que eu ajudei a crescer.
entendeu? E tive que continuar o trabalho. Porque o meu trabalho como eu falei, é de servir, não adianta, eu estou aqui para servir. Brilhar é bom? Brilhar é bom, mas o melhor é de servir. Se não brilhar também não tem problema não, mas eu estou servindo, estou fazendo a minha parte. Acho que você deve ficar mais feliz vendo o outro brilhar, né? Olha, o brilhar é muito complicado, sabe? Você tem que viver muito para o personagem, entendeu? E eu não consigo ser personagem porque eu sou pessoa. Eu sou personagem no momento em que eu vou representar o que eu faço num determinado momento. Aí eu sou o Paulo Massadas, aquele cara que fez isso, 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 isso. Mas eu não abro mão do direito de ser pessoa. Porque quando eu for embora, entendeu? Na hora de eu ir embora desse mundo, quem é que vai? É o personagem ou é a pessoa? É a pessoa, entendeu? Então, é dessa forma que eu penso, não me dói, porque eu podia ter com a minha voz heavy metal, eu podia fazer acontecer. Não me dói porque, olha, eu sou um cara sortudo, como é que eu pude fazer tudo que eu fiz? Eu fico assim, abismado. Como é que me foi dada essa oportunidade? E eu me sinto feliz porque eu não traí a causa. Entendeu? Você foi fiel a você, eu cumpri o meu papel, então você fica relaxado, fala, que beleza. Olha só, quantas pessoas ficaram encantadas com isso, ficam encantadas. O encantamento é tudo que o ser humano precisa. É tudo. Porque a vida sem encanto não é nada. Porque a vida já é dura para todo mundo. Pensa bem, muito difícil, em todos os sentidos. Né? Então, quando a gente tem um encantamento, a vida se torna mais leve, tudo fica mais fácil. A gente precisa disso. E eu trabalhei com isso. Então, eu sou abençoado. Muito. E nós também. Muito. Todos nós que procuramos fazer dessa forma. Né? Não sou eu só. Todos nós que pensam dessa forma são pessoas abençoadas. Paulo, e aí? Acabou o show da Xuxa, acabou o Trem da Alegria. E o Paulo Massadas? Como foi naquele momento? Em 92, final de 92 para 93. Eu sei que você ainda compôs para crianças e tal, mas não houve mais o pedido para compor as músicas para Xuxa, para o Trem da Alegria, que também parou de existir. Você sentiu um vazio? Você preencheu esse espaço vazio com outras coisas? Como você reagiu nesse momento? Olha, primeiro eu preencho espaços vazios com a minha escrita. Eu estou escrevendo um livro já há um tempo. Eu me ocupo com o que a vida me oferece naquele momento. Porque é muito ruim você viver pensando naquilo ou que se foi ou do que virá. Ou você se torna muito infeliz quando você vive do passado ou no futuro. A vida só existe no presente. Então, é nessa hora que você tem que estar bem. E independente de si. E se acontecer isso, eu fico feliz. E se acontecer outra coisa, eu fico infeliz. Eu não me permito isso. Entendeu? Então, eu trato tanto essa coisa do auge, do sucesso, da mesma forma do que o aparente vazio, porque o vazio não existe, porque o vazio você preenche ele com as suas atitudes, com o teu comportamento, com o que você quer fazer. O espaço vazio ele é muito bom, porque ele te dá a oportunidade de caminhar para o futuro. Senão você fica preso no presente. E quando você faz muito sucesso, fica muito preso no presente, você se torna um escravo do momento presente. Entendeu? Ou seja, você não está vivendo. Tá? Hoje eu vivo. Porque eu escolho o que eu quero fazer, onde e quando. Isso aí é impagável. Eu não abro mais mão disso. Então, a hora que o que está vindo naturalmente, de toda essa onda, inclusive, que está acontecendo de retorno de Sullivan Massadas, de Globoplay,
todas essas coisas todas, na verdade, eu chamaria isso de quando o vento faz a curva. Entendeu? Então, a gente só tem que ter calma e paciência e viver cada momento. Ó, você tem que viver cada momento maravilhoso, cada momento bonzinho, cada momento chato, cada momento ruim. Tem que viver, você né? tem que viver tudo isso. Tem até uma música muito bonita que a Maria Bethânia cantava numa frase, ela fala, e só nos resta viver. É lindíssimo. Então, só nos resta viver, cara. Então, o que você tem hoje para fazer? Faça, curta, aproveite quando você está vivo. Entendeu? Né? E faz a sua parte. Você não está fazendo a sua parte aí? Eu estou fazendo a minha parte aqui agora. Pessoas que estão assistindo também se beneficiam com essas conversas, porque a gente, quando fala, a gente também aprende, e aprende com o que os outros também falam. Como a Maria Bethânia canta também, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas, né? É isso aí. Servindo. Paulo, eu queria falar com você sobre algo que você acabou de pincelar. Paulo Massadas e Michael Sullivan. E Xuxa, tem alguma coisa por aí? Por aí, no caminho, vindo, alguma ideia, alguma conversa? Algo que você pode falar ou não? Olha, sabe quando você está caminhando por uma estrada e que você não tem muita ideia do que vem pela frente, mas o que acontece? Você para? Não, você continua caminhando, né? E quanto mais você caminha, mais a paisagem vai se revelando. Então, como eu estou nesse momento intermediário, eu continuo caminhando. E, dependendo da situação, eu vou jogar de acordo com o jogo. Ou seja, a gente, antes de tudo, tem que entender, ter paciência, porque o tempo, ele leva o tempo do tempo. Entendeu? O tempo ele é manhoso. Ele não, as coisas não acontecem exatamente na hora que você quer que elas aconteçam. Às vezes vão acontecer no momento que você não está nem mais esperando ou que você tinha desistido de alguma coisa. Opa, vem, volta aqui. Entendeu? É assim. Então, aprender esse aprendizado de saber jogar com os dados da vida, entendeu? É muito importante, porque isso não te deixa bem, não te deixa... Porque a nossa felicidade, ela não pode ficar dependendo de fatos, situações e pessoas. Você tem que flutuar e seguir, simplesmente seguir. E as coisas vão aparecer ao teu redor. É uma aula, viu? É uma aula conversar com você. Não, é uma aula de sobrevivência. Pois é uma aula de sobrevivência, uma aula de vivência, não de sobrevivência, mas de vivência. De como a gente deve encarar as coisas, de como é bom ser leve, de como é bom estar sempre sorrindo com os olhos, de como é bom estar sempre vivendo hoje, né? Vivendo um dia de cada vez. Agora você falou tudo. Só existe o agora. E sempre será agora. Verdade. É o melhor presente, né? É o presente. Rasgue o papel, abre o presente e veja o futuro. Conte a pessoa. Olha, você está começando a filosofar com as minhas filosofias, hein? Quando eu digo que você faz parte da minha vida, não é porque eu ouvi as músicas quando era criança. Eu paro, eu penso, eu trabalho em sala de aula, as músicas, porque na minha cabeça eram músicas infantis, porque era onde o mercado direcionava, mas são músicas boas, são pensamentos, são filosofias, são ideias, são reflexões. Se você para e pega uma música da Xuxa que fala lá, 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 eu, dá para você dançar. Mas se você pega Rambo, liberdade nós vamos conseguir, força, vida, o amor está aí. Vamos juntos, sem medo de lutar. Vem comigo e o sonho então será realidade. Você falou uma coisa agora que eu nem sabia que era minha. Eu falei, que ele está filosofando aí?
Agora, assim, até para falar do cavalo, a gente não fala. Não, é o Rambo. Eu amo a letra de Rambo. Eu amo, eu trabalho quando eu Ah, o vou Rambo, trabalhar. não era o Apolo, eu errei. Não era o Apolo, é o Não, Rambo. é o Ah, tá certo, Rambo. é que era o Quando super-herói. eu vou trabalhar substantivo com os meus alunos, seja ensino fundamental, ensino médio, eu trabalho substantivo no Rambo, principalmente substantivo abstrato, que tem muito. Força, vida, Agora, amor. você vê, quando foi feito, cara, eu não pensava, não tinha nenhuma elaboração de assim, eu vou assim conquistar as pessoas através disso. Daquilo. Não, aquelas frases, sabe, fluíam com naturalidade. Não vou dizer assim, tinha alguém soprando, não era nada disso, mas é uma conexão. Quando você faz essa conexão forte com o universo, você passa a ser um perfeito tradutor dessas coisas. Eu não tenho mais nada para Entendeu? falar depois dessa frase, tá? Vamos encerrar a live. Tô brincando. Paulo, querido, como eu falei para você, questão, assim, o que eu tinha imaginado, o que eu tinha pensado aqui para a nossa conversa, para não tomar muito seu tempo, da minha cabeça eu acho que foi muito bom. Eu estou muito feliz, primeiro, de poder estar aqui com você, de estar podendo compartilhar com você desse momento. E eu queria saber se eu poderia jogar para você algumas perguntas que as pessoas mandaram na caixinha de pergunta. Uhum. Pode? O Pedro pergunta se você tem músicas inéditas, você mesmo, não por aí, em alguma gravadora. Músicas inéditas que a Xuxa gravou, se você guardou para você. Bom, músicas inéditas, se a Xuxa gravou, então, músicas inéditas seriam as que não foram gravadas, certo? Seriam as que não foram lançadas, eu acho que ele quis dizer isso. Lançadas. Tá. Então, eu tenho muitas músicas que eu fiz depois desse período todo. Eu tenho muita coisa inédita. Eu só não coloco no ar porque, por enquanto, eu não vejo cenário para isso. Entendi. Entendeu? Houve até, eu Só não isso. sei se tem alguma composição sua, porque algumas músicas da Xuxa que vazaram trechos, e o meu perfil está no meio de uma campanha, né, que eu fiz com outros perfis direcionados à Xuxa, há mais ou menos uns 2 anos. E muitos fãs queriam que essas músicas fizemos uma campanha para que a Som Livre lançasse, não houve retorno, enfim. Mas será que haveria possibilidade algum dia, quando houver mercado, quando houver chance de essas músicas virem para a gente? Sim, sim. Tem que se aguardar, porque a gente vive hoje em dia um cenário tão doido, não é? Que não tem nada a ver com o mercado do passado. Uhum. Né? E, inclusive, você coloca hoje qualquer canção na internet, ela está no meio de 1 bilhão de outras canções, entendeu? Então, não tem mais o mainstream, e acaba-se como você colocasse... Hoje você lançar uma música é quase como se você colocasse pegasse um conta-gotas e deixasse cair uma gotinha no oceano. Verdade. O tempo todo, né? Entendeu? O tempo todo, música nova, artista novo. Aí você lançar acaba não significando nada, entendeu? Porque fica faltando o mainstream, fica faltando aquele direcionamento que havia no passado, porque havia um filtro no passado, né? Ele vinha assim, vamos dizer, as melhores músicas aconteciam isso. Aqui estavam as melhores músicas. E o povo era dado para ele as melhores músicas, já filtrado, porque o povo também sabia que essas músicas que estão na lateral aqui não são tão boas, entendeu? Então, ele escolhia o que o seu coração pedia. Hoje, eu costumo falar isso, se todo mundo fosse arquiteto, vamos supor que 1 bilhão de pessoas fossem arquitetos.
Então, todo mundo poderia construir uma ponte? Será que todo mundo consegue construir uma ponte sozinho? Todo mundo é arquiteto? Não. Entendeu? Então, mudou muito. O cenário não houve uma democratização da música, que é muito bom, né? Que é uma coisa muito boa, mas é tanta quantidade, que todo mundo acaba se diluindo. Não há mais como os caminhos que eram direcionados no passado. Mas isso não quer dizer que seja ruim, nem bom. É o mundo como ele está hoje em dia. Mas sejamos todos felizes, não é? Por estarmos aqui nesse planeta cumprindo fazendo a nossa parte, né? Isso é que é a coisa mais importante. É verdade. E você contribuiu e contribui muito para isso. Muito mesmo. A Giovana, eu que tenho que agradecer por tudo isso. Porque senão, se vocês não estivessem do outro lado, de que valeria o meu trabalho? Nada. Tá tocando Nós Somos o Amanhã ali, meu Deus, meu coração aí. Paulo, a Giovana perguntou se você tinha contato ou se a produção da Angélica, da Eliana, da Mara Maravilha tinha contato com vocês ou vocês tinham contato com elas para música, se isso aconteceu na época do 90, 91, 92. As pessoas havia um direcionamento, né, das pessoas em geral, né, artistas em geral, tudo isso, de pedidos o tempo todo, porque quando você está num muito sucesso, e que você significa sucesso, o que você faz, é normal que todo mundo queira gravar as suas canções. Acho que não dava tempo, né? O dia, como você disse, só tinha 24 horas, né? O Alexandre, algumas perguntas, ele fez algumas perguntas, eu vou filtrar uma aqui. Ele perguntou qual música que você com o Michael fizeram qual música que você fez para a Xuxa que foi mais difícil de fazer, que assim que vocês demoraram mais, e qual que foi mais fácil, mais prazerosa, se você tem essa lembrança. Isso é meio complicado, né? Porque foram tantas músicas, eu não sei quantas músicas foram para a Xuxa, não tenho a mínima ideia da quantidade. Gravadas, eu tenho mais ou menos uma ideia agora, meu filho. Eu acho que as não lançadas... Olha só, se você tiver 650 filhos, você poderia enumerar o nome de cada um? Já consegui captar a vossa mensagem, digníssimo guru. É verdade. Porque em meio são mais de 700, né, composições que você tem. Pois é. Ok. Tudo bem. Ele perguntou também se a Marlene fazia algum crivo na letra, se ela palpitava, se ela dizia, não fica legal a Xuxa cantar. E eu queria juntar com uma pergunta de outra pessoa também, que foi a Eliane, que perguntou por que a música, se você lembra, por que a música Marciano, que a Xuxa disse que ia gravar, e outra música As Crianças e os Animais, não essa. A música Marciano, que a Xuxa ia gravar, a Letícia gravou no disco das Paquitas. Eu lembro, inclusive, eu lembro de ter produzido essa faixa da Marcianos com a Letícia cantando. Isso eu lembro disso. Qual é a outra pergunta? Primeira, qual é? Se a Marlene interferiu em algum momento, se ela disse que essa palavra não fica legal, ou se ela tinha algum tipo de censura. Uma vez ou outra, ela dava a opinião dela, entendeu? E a gente rebatia, ou se chegava a uma conclusão, geralmente explicava por que essa aqui é, né? Isso aqui é isso, por isso. E aí a coisa ficava, né? Por exemplo, em Brincar de Índio, a Marlene interferiu, sabe? E a Xuxa estava do lado e a Xuxa, claro, foi junto com ela. Falou, não, essa música não tem nada que ver, não tem nada que ver, não tem nada... A Marlene falou.
Aí aconteceu um fenômeno muito doido. Foi colocada a música dentro do estúdio, né? Estavam as paquitas todas também ali. Quando botou a música para tocar, eu falei, vamos tocar de novo, porque a Marlene não tinha gostado da música. As paquitas incendiaram o estúdio quando começou a tocar, brincadinho de dançando para lá e para cá, e a Marlene olhando para o lado. Encantaram. Eu virei para a Marlene e disse assim, ó. Aí gravou. Brincadinho. Olha o público. Olha a resposta do entendeu? Imediata, né? Ou seja, era normal, afinal a Xuxa era cantora, né? A Marlene era a produtora da Xuxa, claro, havia sempre essa coisa de chegar a um consenso, mas isso aconteceu muito pouco, porque a gente já tinha todo o mapa da Xuxa, o conceito dela, a gente trabalhava, na verdade, com a vibração da Xuxa, entendeu? Com a vibração dela. Então, o que seria, que tipo de música seria a perfeita tradução da vibração da Xuxa? Era assim que eu pensava, entendeu? Eu fazia a música como se fosse a Xuxa estivesse fazendo. O conceito era esse. E dava sempre certo, porque a gente traduzia a Xuxa. A gente não ia compor uma música para ela, entendeu? Nossa, eu fico às vezes imaginando vocês escrevendo canções que a gente ama tanto, e eu fico imaginando, meu Deus, eu amo a música Viver, a última do disco Show da Xuxa 3. Eu amo. E eu amo Lua de Cristal. Não tem como não amar, não tem como não lembrar. Inclusive, tô com a blusa aqui. Tá aí. Tá aqui a Maria da Graça e tá aqui o Bob. E Lua de Cristal, ela foi um pedido, ela fluiu tranquila ou vamos pensar na vida da Xuxa, vamos pensar no show da Xuxa, no que ela fala? Não, na verdade, o que eu recebo um telefonema do Sullivan e ele ele liga para mim, Paulinho, ó, a Xuxa vai fazer um filme. Eu falei, é? Ele falou, é. Eu falei, tem título? Ele falou, não. Então tá. Aí ele foi, quando chegou lá para casa, eu já estava começando tudo que eu quiser, porque eu tinha melodias que eu fazia também, melodias não, no caso, eu fazia algumas melodias também, mas não era o caso. Quando eu fazia as letras, algumas vezes eu fazia elas com sílabas, 14 sílabas, 14 embaixo, 14, para poder, quando a melodia encaixasse, ela já vinha a melodia, quando eu fazia a letra primeiro, tá? A melodia encaixava perfeitamente, tá? E com Lua de Cristal foi uma coisa mais ou menos assim, tudo que eu quiser. Enquanto o Sullivan estava vindo para casa, para minha casa, para fazer a música, eu já estava escrevendo tudo que eu quiser, eu vou tentar melhor do que... Eu falei, vou botar uma dose cavalar de otimismo em cima da Xuxa agora. Aí eu comecei tudo que eu quiser, que eu fizer, eu vou tentar melhor do que já fiz. Esteja o meu destino onde estiver, eu vou buscar a sorte de ser feliz. Tudo que eu fizer, é tudo a mesma sílaba, tudo o mesmo número de sílabas. Então, quando você vai encaixando a melodia, fica muito mais fácil para você colocar a melodia, porque quando a melodia vem primeiro, você fica escravo da melodia e você quer dizer uma coisa, mas tem sílaba, está sobrando uma sílaba, faltando uma sílaba. Não cabe, entendeu? E como eu queria essa mensagem intocável, da maneira que eu queria, então eu fiz isso tudo uma métrica certa. Quando o Sullivan chegou, ele já colocando a melodia direto. E a ideia do cara lá de cima? Botar na letra. O cara lá de cima era porque ela sempre falava o cara lá de cima. Aí vocês quiseram colocar na música de propósito mesmo, para ter a cara da Xuxa. Essa perfeita tradução da Xuxa. Na verdade, é como se eu incorporasse a Xuxa falando. Entendeu? E ali colocasse tudo e passar uma mensagem de otimismo, cavalar, de
otimismo Agora, assim, atômico. tudo faz Entendeu? sentido. Qualquer pessoa que esteja deprimida, se ela chegar e você bota essa música para ela ouvir, ela vai. Era como fazia Jesus: levanta-te e anda. Era o que Jesus. E Não é você isso? não tem noção de quantas vezes tantas músicas suas me fizeram levantar, viu? Muitas vezes. Olha só. Muitas vezes. Às vezes eu estava quase Lázaro, já quase morto. E é isso, cara. Você é o dono da trilha sonora da vida da gente. Tem um monte de Não, perguntas aqui. eu sou o servidor, eu sou o servidor da trilha sonora, não o dono. Eu sou o servidor. Olha, tem É perguntas diferente. aqui também, Paulo. Você tem mais. São 8, já está em uma. A live já está em 1h15. Você tem mais algum tempinho? Não te preocupa, eu estou O aqui. Wendel perguntou se foi feito algum convite para vocês dois, você e o Michael, sobre algum projeto de documentário sobre o Trem da Alegria. Eu não tenho conhecimento Não, né? ainda. Pode ser que esteja em andamento, mas eu não tenho O conhecimento. Denilson está perguntando quando é que vai ser lançada a série sobre a vida de Michael Sullivan e Paulo Massadas. E eu Mas também já quero está saber. Eu quero saber. a série. Olha, eu acredito que o documentário deva sair a partir de outubro, porque o da Xuxa está sendo feito agora, está saindo agora. Aham. Né? E como a gente está caminhando para o final do ano, tem um espaço ali em outubro, porque acho que funciona assim: Xuxa, depois viria Sullivan Massadas, e lá no final, Roberto Carlos. Está entendendo? Para fazer o. Não o final Olha só, dele, né? Do Roberto final de Carlos ano no da final Globo. do ano. Acho que Então, eu acho que eu estou imaginando isso, mas eu não sei o que é está um, na cabeça do pessoal da é um Globo. Não tenho sonho. ideia. É um sonho, é uma vontade. O Tom diz que você é incrível, que qualquer artista sonha em gravar uma música sua, né? Que você é o cara. O Tom só elogiou. O Tom não fez pergunta, não. Muitas pessoas perguntaram sobre essa questão do seu documentário. O Ebert perguntou se você tem algum material da Xuxa guardado. Você disse que tem, mas algum material bruto você tem também, Paulo? Não. Não, Porque né? sabe por quê? Porque a gente vivia em muita correria. Era muita correria. Não dava para arquivar tudo o que estava acontecendo. Entendeu? Não Entendo. dava. É uma demanda muito grande, né, de material. É. O Bruno dos Anjos pediu para você falar sobre a música Dança da Vida, do filme Lua de Cristal, por que ela não está por aí? Ela foi gravada. Quem cantou foi Sullivan Massadas, né? A música. Sou um pássaro voando em céu azul. Não, essa música é perfeita, maravilhosa. É linda. E tem o Foi uma música solo que na eu e o música lá em Sullivan. cima, ó, então é lindo. Não, o arranjo é lindíssimo. O arranjo é lindíssimo, fez parte do filme Lua de Cristal, Ele né, costura o inclusive. filme todo, né? O instrumental dessa música costura o filme todo. Foi feito, o arranjo foi feito pelo Ari Sperling, que fez um excelente arranjo. Tá? Mas, fora isso, não tenho maiores informações. Não sabe por que ela não está nos streams ou não foi lançada, não sabe, né? Não, o que é uma pena, deveria Eu estar. acho também. Muitos fãs amam essa música, sem ter noção de quanta gente é doido para ter essa música. O Rafael fez uma pergunta, mas você já respondeu, por que você não estava no show da Xuxa 1. O Evandro, ele fez uma pergunta que ele disse que uma música preferida da Xuxa não entrou no disco show da Xuxa 3. Você sabe qual é? Uma música preferida por quem? Pela Xuxa, que ela gravou. O Evandro perguntou isso. Que ela falou. Você tem essa informação? Não, né? Muito difícil. Não, porque... É tipo um dos 700 filhos, né? Que falou uma coisa uma vez, né? Não dá.
Ó, o filho 622, você, como é que era o nome dele? Mas não sei. Qual é o nome da sua primeira professora? O Mudar. Fernando perguntou se você e o Sullivan compuseram alguma coisa ultimamente. Não, Não, né? Não não. fizeram Não, nada não, nos últimos tempos, não, né? Deixa eu ver, acho não. que não tem mais pergunta. Alguém disse que te deseja muita saúde. Quem é? A pergunta dos stories, mas não tem mais não tem quem. O Guga pergunta se você usou algum pseudônimo em alguma das composições. Talvez. Caramba, são tantas. Talvez uma ou outra coisa. Não lembro bem. Uma pessoa também Não do lembro Story bem. perguntou, é a última pergunta que eu vou fazer, se quando você assumiu o projeto Segundo Show da Xuxa com o Sullivan, se ele já estava meio encaminhado, pronto, e vocês só assinaram, ou se vocês pegaram alguma coisa, se desfizeram e refizeram totalmente o disco. Não, pelo que eu lembre, acho que o disco foi todo o projeto foi feito do zero. Né? Zero, foi. E aí, eu disse que era a última pergunta, mas não é porque faltou eu fazer a última pergunta para você. Seus planos para o futuro? É viver do presente? É viver um dia de Aí é cada que tá. vez? Você já respondeu. Na verdade, o futuro ele não existe. Só existe o momento presente. Só existe o agora. Então, eu vivo agora. Até porque o futuro ele é imaginado, né? Ele pode vir a acontecer ou não, e não depende nada exatamente da gente, depende de tudo que acontece ao redor. Então, se você não aprender a viver, estar bem com o teu momento presente, a tua felicidade vai acontecer o que vai acontecer com ela? Ela vai estar sempre no futuro. Ela não vai existir, né? É. Paulo Massadas, muito obrigado. Eu não tenho palavras para descrever o tamanho da emoção e da honra que é poder ter conversado com você. O cara que ele não só apenas compôs músicas, ou gravou músicas, ou produziu discos, mas é um cara que alimentou e alimenta sonhos, é um cara que pintou com lápis de cor a vida preto e branco de muita gente, minha inclusive, e é um cara que, quando ele incorporava a Xuxa para escrever o que ele acha que ficaria bem na voz dela, ele fazia isso como ninguém, porque isso foi o que fez com que a gente se apaixonasse por ela, através das músicas e através do que ela cantava, justamente por ser de verdade. Eu vi no documentário que você diz que ela se emocionava, ela falava, me emocionava, mas não sei o quê. Mas você sabe que ela se emocionava porque ela só faz o que ela acredita até hoje. E assim como você, por isso que deu tão certo, dá tão certo, não deu, mas dá tão certo toda essa parceria. E eu só tenho muito a lhe agradecer a sua disponibilidade, o seu carinho comigo, com a minha página. Para quem não sabe, para quem não sabe não, vocês não sabem porque eu nunca expus isso, mas o Paulo sempre, ele é muito carinhoso, ele é muito atencioso no direct, ele me responde. Quando ele não responde com pouco tempo, depois de muito tempo, ele pede desculpa porque ele demorou a responder. E acho que ele acho que ele nunca vai ter noção do quanto ele significa para a vida de tanta gente, para minha vida. E é isso. Muito obrigado, de coração. Eu amo você. E eu sou muito feliz por ser da sua geração. Diego, eu que agradeço a você, a toda a sua equipe, todo mundo que está aqui ao vivo e a cores. Embora a gente não esteja se vendo, a todos vocês que eu estou falando, o sentimento é o mesmo, tá? De buscar, de plantar emoções, de plantar uma vida melhor. A felicidade ela é conquistada palmo a palmo e não cai de mão beijada. Desconfie, quando cai de mão beijada, você tem que, quanto mais ela for trabalhada, mais você vai ter uma vida boa, plena e feliz.
Agradeço a todos vocês, meus queridos. E vocês moram no meu coração. Obrigado mais uma vez, gente. Obrigado a quem ficou até aqui. Eu vou deixar a live salva para quem quiser assistir novamente, quiser compartilhar. Viu? Paulo, Deus te abençoe. Muito bom. Um abraço grande. Gente, obrigado por tudo mais uma vez e até. Valeu, gente querida. Tchau, tchau. Valeu. Obrigadão.